Livro Tudo nos mostra que Deus existe. Capítulo 8. A filosofia. A filosofia diz-nos que não há efeito sem causa nem coisas criadas sem um Criador. Sim, para um dado sistema entrar em funcionamento, a lógica exige um impulso inicial dado por alguém que esteja fora e para além desse sistema. Quem será o impulsionador do nosso sistema, criador de toda a espécie de vida, senão o próprio Deus? Naturalmente que algumas pessoas poderão colocar a seguinte questão: então, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? É precisamente o que se tem ouvido diversas vezes. Todavia, esta é a pergunta de quem não se satisfaz com nenhuma espécie de resposta, porque qualquer linha de pensamento ou sucessão de fatos terminaria, impreterivelmente, num Criador incriado. E, curiosamente, as pessoas que fazem esta interrogação são as mesmas que não acreditam que Deus haja criado o universo. Imaginam o aparecimento espontâneo de todas as coisas, contudo pretendem que Deus tenha sido criado por alguém. Ora, isto é uma dualidade de pensamento que atraiçoa qualquer lógica de raciocínio correto. Se todas as coisas aparecem espontaneamente, segundo o seu conceito, como é que podem exigir que Deus tenha sido criado? As nossas mentes não estão preparadas para compreender facilmente a existência de um Criador sem princípio nem fim. Estamos habituados a ver nascer e morrer todas as plantas, animais e pessoas, de tal modo que o infinito para nós não faz sentido, embora o tenhamos adaptado na disciplina de matemática. Dizia Pasteur: os que proclamam a existência do infinito acumulam nessa afirmação mais de sobrenatural do que consta nos milagres de todas as religiões. A ideia de Deus é uma forma de infinito. Apesar de não estarmos habituados à ideia do infinito, ainda se torna muito difícil para as nossas mentes aceitar que tudo isto haja surgido por acaso. Quem estudar cálculo de probabilidade ficará deveras impressiona do como pode haver ainda quem acredite que as condições ideais se conjugaram para tornar possível a vida na face da Terra. Muitos, ao se confessarem ateus e incrédulos, não estão fazendo outra coisa se não declarar uma fé inabalável de que Deus não existe. Sim, realmente é necessário a pessoa ser muito crédula e ter uma fé negativa muito grande para afirmar a não existência de Deus, quando todas as coisas nos mostram que ele existe de fato. Dizia o Dr. Duane Giz, diretor do Departamento para a Investigação da Criação, em Los Angeles: é necessário ter mais fé para acreditar na evolução do que para aceitar o princípio bíblico. Alguns autoproclamados ateus acusam os cristãos de não conseguirem provar a existência de Deus. Sem dúvida que não se consegue chegar ao Criador pela via de um conceito filosófico, nem provar a sua existência através da integração de múltiplos diferenciais. Todavia, é completamente impossível provar que o Onipotente não existe. Dizia Pascal: se por vezes é difícil provar que Deus existe, é sempre impossível provar que ele não existe. O imperador Trajano perguntou um dia ao judeu Rabi Josué onde estava Deus, tendo este respondido que ninguém o podia ver. Era tal a intensidade luminosa, o brilho da sua glória, que qualquer mortal morreria se o visse. Depois de muita insistência, o Rabi Josué mostrou-lhe apenas um embaixador de Deus, o Sol, para o qual o imperador não conseguiu olhar. Vós não podeis fitar a face de uma das criações de Deus, e pretendeis ver o Criador? Perguntou o Rabi Josué, cheio de entusiasmo. Toda pessoa que reflete crê em Deus, dizia o Dr. Robert Millikan, Prêmio Nobel de Física. E, na verdade, muitas pessoas importantes, ligadas à ciência e à filosofia, fizeram afirmações idênticas. Dizia o matemático Kant: sou cristão, quero dizer que creio na divindade de Jesus Cristo e nisso acompanho Tycho Brahe, Descartes, Newton, Fermat, Leibniz, Euler, Gödel, Elder e todos os grandes astrônomos, físicos e todos os grandes geometras dos séculos passados. As minhas convicções são o resultado, não de preconceitos de nascimento, mas de profundo exame. Pertencem também ao célebre físico escocês de Brewster as seguintes palavras, referindo-se a outros dois homens de ciência. Como Newton, o mais ilustre dos seus predecessores, Faraday era um humilde cristão com a simplicidade dos tempos apostólicos. Entre as grandes verdades que ele estudou e revelou,
Não encontro uma só que não estivesse em harmonia com a sua fé. No princípio criou Deus os céus e a terra, diz a Bíblia logo no início. Uma afirmação simples demais para ser verdade, dizem algumas pessoas. Os complexos gostam da complexidade, embora nem sempre a entendam. As palavras ambíguas e os termos difusos são, via de regra, usados por aqueles que não estão dentro do assunto que pretendem expor. Fazem dissertações divagadas de um modo completamente abstrato e com uma ambiguidade que serve para tudo. Tirem as conclusões que acharem convenientes. No final, ninguém fará perguntas porque, quando coisa alguma se entende, nada se pergunta com receio de se cair no ridículo. A complexidade tapa certas lacunas, mas não resolve absolutamente nada. Em contrapartida, os homens de saber, os verdadeiros cientistas, falam uma linguagem simples, usam termos acessíveis e assentam a explicação numa base de 2 mais 2 igual a 4. Deus, que é o Senhor de toda a sabedoria, não podia ter usado outra linguagem. Ele está mesmo interessado em que nós compreendamos a sua bendita palavra. Quando Jesus afirma, "Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador", quem é que não compreenderia esta comparação? Sendo a agricultura uma das profissões mais antigas do mundo e mais necessária à nossa alimentação. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Baseando-se em princípios conhecidos, o mestre ia ensinando a sua doutrina por termos comparativos. As multidões faziam perguntas, sinal de que já estavam a compreender alguma coisa. Os honestos e interessados sempre acabavam percebendo tudo o que era necessário para a sua salvação. O resto também não interessa muito, pois até nem podemos entender completamente as coisas divinas com os cérebros humanos. Como dizia von Braun, um dos maiores cientistas do nosso tempo, qualquer esforço para imaginar Deus, para reduzi-lo em nossa linguagem, peça contra a sua grandeza. Evidentemente que, se nós o compreendêssemos totalmente, ele não seria Deus. O Criador é imperiosamente superior às suas criaturas. Como os nossos cérebros não conseguem abarcar a amplitude do grande Deus, resta-nos o coração para aceitar pela fé aquilo que não se entende. E depois, Jesus merece toda a confiança. Ele declara: "Crede-me ao menos por causa das minhas obras", porque na verdade ele operava prodígios e maravilhas e pregava uma mensagem sublime. Um dia algumas pessoas disseram-lhe: "Em sabemos que és varão vindo de Deus, porque ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não for com ele." Ninguém criou Deus. Ele é que fez todas as coisas. Aceitemos as palavras de Jesus Cristo, que é uma pessoa com absoluta autoridade e digna de toda a aceitação. A Bíblia afirma-o de forma categórica e até hoje ninguém a conseguiu desmentir comprovadamente. Preocupemo-nos com aquilo que a Bíblia diz, pois é muito mais importante do que aquilo que ela não diz. Conforme Pascal referiu, é completamente impossível provar que Deus não existe. Mesmo que algum ignorante desafie Deus a matá-lo, caso exista, como já tem acontecido, isso não prova a inexistência do Onipotente. O fato de essas pessoas não morrerem de imediato demonstra, isso sim, a misericórdia do Senhor. Vejamos o caso do coronel Ingersoll, que defendia a não existência de Deus, ao lançar um desafio ao Altíssimo no final de cada um dos seus discursos. "Ó Deus, se tu existes, mata-me durante o próximo minuto", dizia Ingersoll olhando para o céu com um relógio na mão. Seguindo o exemplo deste ousado ateu, alguns homens começaram a fazer o mesmo pelas cidades americanas. Um dia, um dos seguidores de Robert Ingersoll foi encontrado por um aluno do Instituto Bíblico Moody, o qual saltou imediatamente para cima de um caixote e contou uma história verdadeira. "Meus amigos, há poucos minutos passei pela rua Clark e um rapazinho, saído de um beco, pôs-se na minha frente. E com um olhar cheio de rancor desafiou-me para lutar com ele, chamando-me covarde e patife. É evidente que eu poderia dar-lhe um soco. Contudo, isso nem me passou pela cabeça. O pobre rapaz estava mal vestido, sujo e descalço. Senti pena dele. Naquele momento desejei ajudá-lo. Mas quando lhe falei,
ele voltou a amaldiçoar-me ainda mais. Dei uma volta e prossegui o meu caminho. Imaginai agora a minha surpresa quando, ao chegar aqui, encontrei a mesma cena. Deus não mata este homem porque o ama e deseja salvá-lo dos seus pecados. Assim, o ateu que tinha desafiado Deus a matá-lo, ficou corado de vergonha e abandonou o local. O que é que ele tinha provado? Absolutamente nada. Bem, apesar disso acontecer assim, não aconselho ninguém a lançar um desafio a Deus porque já tem morrido diversas pessoas, principalmente quando começam a blasfemar do Senhor. Nada de palavras irresponsáveis como aconteceu acerca da Armada Invencível, que foi completamente destruída antes de chegar ao destino, ou quanto ao inafundável Titanic que naufragou logo na primeira viagem. Constou-me também que o presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves, havia dito: se eu ganhar as eleições, hei de governar este país, nem que Deus não queira. O que se seguiu é do conhecimento geral. Tancredo ganhou as eleições por uma margem que até nem esperava, mas não tomou posse. Cuidado com aquilo que se diz, porque Deus não se deixa escarnecer. A filosofia esteve a serviço do Evangelho Redentor de Jesus Cristo em diversas ocasiões. Primeiro no Areópago de Atenas, onde Paulo fez um discurso excepcional para os filósofos eruditos, donde sobressai a seguinte passagem: para que buscas, sem ao Senhor se, porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Atos 17, 27. Naquele mesmo lugar, passados 70 anos, um filósofo chamado Aristides fez a apologia do cristianismo perante o imperador Adriano, dizendo: bendita é a raça de cristãos acima de todos os homens, por causa do seu credo verdadeiro, sua vida e benevolência deles. Quem é Deus? Ele nem nasceu nem foi criado. Ele é de natureza imutável, sem princípio nem fim. Ele é imortal, autossuficiente acima de todas as paixões e enfermidades, e integralmente completo em si mesmo. No meu modo de ver, não há dúvida de que o mundo existe hoje em razão da intercessão dos cristãos. Os seus ensinos são o portal da luz. Também Justino, o mártir, percorreu o mundo vestido com um manto de filósofo e anunciando o evangelho de Jesus durante as perseguições romanas. Moretus, outro filósofo cristão, foi encontrado bastante doente na Alemanha durante a Idade Média. Como não tinha família nem alguém que se interessasse por ele, os médicos, falando a língua dos eruditos, o latim, combinavam em usar aquele homem como cobaia em experiências cirúrgicas. Pensavam que ele nada entendia. Qual não foi a surpresa destes médicos quando Moretus respondeu também em latim: não tenhais então pouca conta o ser humano, sabendo que Jesus Cristo deu a sua vida por ele. Para terminar, gostaria de referir um trecho bíblico passado com o Senhor Jesus e que se encontra narrado em João, capítulo 8. O verdadeiro mestre, conhecedor de todas as coisas, foi colocado diante de um intrincado dilema. Todos sabemos que os dilemas são situações filosóficas que não têm solução. Ora, como Jesus é bom e justo, os fariseus trouxeram-lhe uma mulher adúltera, apanhada no próprio ato. Se Jesus a condenasse segundo a lei de Moisés, não era bom aos olhos do povo e ficaria mal colocado. Se, por outro lado, o rabi a absolvesse, não seria justo e poderia ser que iria responder Jesus: os fariseus estavam radiantes porque o rabi da Galileia não tinha saída possível. Porém, Jesus é o máximo em todas as áreas. Com ele os dilemas deixam de o ser. Aquele que, dentre vós, está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8:7. Estava dada a resposta. A sabedoria de Jesus permitiu cumprir a lei e absolver a mulher. Era essa a sua missão aqui na terra: cumprir a lei e salvar a humanidade. Foi assim que aconteceu na cruz do Calvário, onde se conjugou a justiça e o amor de Deus. Os nossos pecados foram condenados na cruz e nós fomos absolvidos. Glória ao bendito nome do Senhor.